O verdadeiro significado da Semana Santa não é o que a maioria das pessoas pensa. Não é sobre tradição. Não é sobre seguir regras por alguns dias. E definitivamente não é sobre parecer certo por um momento. Porque olha o que acontece na prática. Durante essa data, muita gente muda o comportamento. Evita carnes, evita bebidas, evita fazer coisas erradas. Como se por alguns dias fosse suficiente. Mas deixa eu te perguntar com honestidade: o que realmente muda? Porque se por alguns dias você evita certos hábitos, mas depois volta exatamente para o mesmo padrão, qual foi o ponto? Isso não é transformação, é pausa. E pausa não muda ninguém. Agora pensa mais fundo. Por que as pessoas fazem isso? Não é só por tradição, é porque no fundo existe uma consciência de que algo precisa ser ajustado. Mas ao invés de encarar de verdade, elas fazem ajustes temporários, superficiais, que não exigem mudança real, porque mudar de verdade custa. Exige decisão, exige abrir mão de padrões antigos. E isso é desconfortável, então é mais fácil fazer o certo por alguns dias do que sustentar uma mudança de verdade. E é aqui que quase todo mundo se engana. O verdadeiro significado dessa data não está no que você faz por um período curto. Está no que você decide mudar de forma permanente. Porque não adianta evitar um comportamento hoje e continuar com a mesma mentalidade amanhã. Não adianta seguir regra externa se nada muda internamente. A questão nunca foi o que você deixa de fazer por alguns dias. É o que você continua fazendo o resto do ano. Agora pensa com clareza. Quais padrões você sabe que não fazem mais sentido, mas continuam aí? Quais comportamentos você pausa, mas nunca resolve de verdade? Porque no final, não é sobre parecer certo por um momento. É sobre ser coerente com o que você sabe que precisa mudar. E isso não acontece em um feriado, acontece em decisão. E principalmente em consistência. Então esquece por um instante o que você deveria fazer nessa data. E olha para a sua vida como ela realmente é. O que precisa mudar de verdade? E por que você ainda está adiando isso? Porque enquanto isso não for resolvido, nada muda. Só se repete. E tem um ponto que quase ninguém encara. Manter o mesmo padrão também é uma escolha. Mesmo que você diga que quer mudar. Porque querer não muda nada. O que muda é o que você sustenta quando o desconforto aparece. E ele vai aparecer. Sempre aparece. No momento em que você decide parar com um hábito, no momento em que você começa a se posicionar diferente, no momento em que você tenta sair do automático, a mente puxa de volta. Porque o conhecido é confortável, mesmo quando é limitante. Agora, presta atenção nisso. Toda vez que você volta para o mesmo padrão, você reforça ele. Você deixa mais forte, mais automático e mais difícil de quebrar depois. Então, não é só sobre não mudar, é sobre se prender cada vez mais. E é por isso que tanta gente vive anos no mesmo ciclo. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe o que precisa mudar, mas adia e vai empurrando, esperando o momento certo. Mas esse momento não chega, porque mudança não vem com vontade, vem com decisão sustentada. Agora pensa na sua rotina, nos seus dias normais, fora de qualquer data. É ali que sua vida está sendo construída. Não é no feriado, não é no momento simbólico. É no dia comum, na escolha pequena, na atitude que ninguém vê. Então, o que realmente importa não é o que você faz hoje. É o que você continua fazendo depois, porque é isso que define quem você está se tornando. Agora, eu quero que você seja direto consigo mesmo. O que você está tolerando hoje que não deveria mais? Que tipo de comportamento você já percebeu que te atrasa, mas continua repetindo? E mais importante, o que você já sabe que precisa fazer, mas continua evitando? Porque enquanto você não encarar isso, qualquer mudança vai ser superficial. E superficial não sustenta resultado. Agora existe um caminho mais difícil, mas real. Parar de negociar consigo mesmo.
parar de buscar atalhos e começar a agir de forma coerente com o que você já sabe, sem depender de motivação, sem depender de data, só decisão e repetição, porque no final, sua vida não muda quando você entende, muda quando você para de fugir e começa a agir diferente, mesmo quando não é confortável. Então, não deixa esse momento passar como só mais um. Usa como um ponto de corte, um marco, mas não simbólico, real, onde você para, olha com clareza e decide. Ou continua do mesmo jeito ou começa a mudar de verdade. E dessa vez, sem voltar atrás. E tem mais uma coisa que você precisa encarar. Mudança de verdade não é confortável. Ela não vem com sensação boa no começo, não vem com certeza. Na maioria das vezes, vem com dúvida, com resistência, com aquela sensação de que seria mais fácil voltar para o que você já conhece. E é exatamente aí que tudo se decide, porque nesse ponto você tem duas opções. Ou você recua e reforça o padrão antigo, ou você sustenta e começa a construir algo diferente. Simples assim, mas não fácil. Agora pensa em quantas vezes você já esteve nesse ponto, sabendo o que precisava fazer, mas escolhendo o caminho mais confortável e depois lidando com as mesmas consequências. De novo e de novo. Isso não é azar, é padrão. E padrão só muda quando você decide interromper ele na prática, não no pensamento, não na intenção, na ação, mesmo pequena, mas consistente, porque é isso que constrói mudança real. Agora deixa eu te falar algo que talvez você não queira ouvir. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma data, nenhum vídeo, nenhuma motivação momentânea. Tudo isso pode até te fazer pensar, mas quem muda é quem age. Então para de esperar o momento ideal. Para de esperar sentir vontade. E começa com o que você já sabe. Hoje, do jeito que dá. Mas começa, porque no final, ou você assume o controle das suas escolhas, ou continua vivendo no automático. E o automático você já sabe onde te leva. Agora a decisão é simples. Você continua repetindo o mesmo padrão, ou começa de fato a mudar? E antes de sair desse vídeo, eu quero que você pare por um momento e seja honesto, sem filtro, sem tentar parecer certo. O que essa data realmente significa para você? Não o que te ensinaram, não o que todo mundo faz, mas o que você, de fato, vive. Você muda alguma coisa nesses dias? Ou só segue um padrão automático sem nem questionar? Você deixa de fazer certas coisas, mas volta exatamente para o mesmo comportamento depois? Ou usa esse momento para refletir de verdade e ajustar algo na sua vida? Porque no final, não é sobre o que parece por fora, é sobre o que muda por dentro. E a maioria das pessoas evita essa pergunta, prefere repetir comportamento do que encarar a própria realidade. Mas você não precisa fazer isso. Você pode usar esse momento de forma diferente, mais consciente, mais direta, sem teatro. Agora eu quero ouvir de você, de verdade, o que você pensa sobre a Semana Santa, o que você costuma fazer ou deixa de fazer. E mais importante, isso muda alguma coisa na sua vida ou é só um hábito que se repete todo ano? Escreve aí nos comentários, sem filtro, porque quanto mais você se observa, mais clareza você ganha. E clareza é o que permite mudança real.